Boa tarde, camaradas. Estamos aqui hoje para mais uma jornada heróica. Já foram quase 2 meses, 1 mês e meio de jornada heróica. Eu confesso... Tudo bem, Fernando? Eu confesso que estou um pouco triste até, porque elas estão se encerrando e foi incrível as conversas com as pessoas que eu tive, as pessoas que interagiram. Teve muito aprendizado, teve muito conhecimento envolvido. Sentirei muita falta de todos aí, com certeza. Marquinho, tudo bem, camarada? Hoje teremos um convidado muito especial. Nós já fizemos muitas jornadas heróicas, sempre com ícones, ora da gestão, ora do esporte, de forma alternada. E falando dos ícones do esporte, esta será a primeira que iremos realizar com o ícone do futebol, o principal esporte do Brasil. Eu espero que todos gostem, todos se divirtam e aproveitem muito a jornada heróica do dia de hoje. Estamos aguardando o nosso convidado especial. Tudo bem, Marquinho? Ótimo vê-lo, camarada. Que bacana, as pessoas estão entrando. Vamos ver se vai dar tudo certo também. O meu conhecimento tecnológico é limitado, mas a live está funcionando. Logo, logo o Sávio está entrando para fazer a jornada heróica de hoje com a gente. Enquanto isso, eu vou contar um pouco sobre do que se trata as jornadas heróicas, do que se trata o projeto como um todo. Pois muito bem, há alguns anos atrás, eu ainda era executivo de uma... Tudo bem, Jimmy? Eu era de uma das franquias da Coca-Cola, na época a Coca-Cola FEMSA. O Sávio entrou, tudo bem, Sávio? Na hora que você quiser, é só pedir que eu permito o acesso aí. Nós damos início à nossa jornada heróica no dia de hoje. Como eu estava falando, em 2006, enquanto eu trabalhava na Coca-Cola, surgiu uma oportunidade. Opa, o Sávio entrou, fantástico. Estou aguardando o Sávio aqui. Eu retomo a história em 2 tempos. E aí, Sávio, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô só baixando um pouquinho o volume aqui. E Tá agora bom, sim. vou aumentar o meu. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá melhor agora, Sávio? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. É um prazer e uma honra estar com você aqui hoje, camarada. Prazer é todo meu, Rodrigo. Para mim é uma honra a gente trocar, vamos dizer assim, né? Uma carreira Que tão bom, Sávio. longa. Que bom. Eu vou contar rapidamente um pouco da história, porquê das jornadas heróicas, e aí eu passo a bola para você, tudo bem? Tudo perfeito, tudo certo. Então, Sávio, e demais que estão aqui conosco hoje. Como eu estava começando a falar, quando eu era executivo, ainda em 2006, da Coca-Cola, muitas pessoas sabiam que eu trabalhava em administração nas empresas e também sabiam que eu tinha uma experiência esportiva. Eu sempre pratiquei e ainda pratico judô. E aí a ESPM me convidou para fazer uma palestra na ESPM e falar o que, na minha opinião, Rodrigo, eu havia aprendido com o esporte e que eu pude praticar como administrador. Eu tive aquela apresentação na ESPM, logo depois a GV pediu para eu fazer esta mesma palestra, eu fui até a GV e fiz a palestra, e naquele dia estava presente o Henrique. O Henrique, na época, era presidente de uma editora, e ele me falou, pô, isso pode dar um livro. Na época estava comentando os livros sobre esporte aliado à gestão, gestão aliado ao esporte, e eu concordei. Isso já era em 2008. Mas eu pensei, vamos fazer algo mais bem estruturado do que a opinião do Rodrigo apenas. Foi naquele momento que eu convidei o Dr. Wagner Castropil,
Castropil eu não sei se você o conhece, mas foi um atleta olímpico de judô também, Barcelona 92. Depois ele fez medicina, fez mestrado, doutorado em medicina também, e se tornou um ortopedista, que não só atende pacientes particulares, como ele participou também de 3 ciclos olímpicos, como médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, como ele tem essa afinidade com a pesquisa e também com o esporte, eu convidei-o para ser coautor do livro. Nós, então, entrevistamos 125 empresários que haviam sido atletas antes. E chegamos, a partir desta pesquisa, em 5 competências do que nós chamamos ser a teoria do esportismo, que são competências que você pode aprender no esporte e depois pode praticar na vida profissional. Não é obrigatório, mas é uma oportunidade de aprendizado. E estas competências são a atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe que nós vamos falar no dia de hoje. Nós, depois que concluímos a pesquisa, preparamos o livro, o Abílio Diniz foi o prefaciante e nós lançamos esse livro em 2010. Depois do livro, fizemos algumas palestras, fizemos alguns treinamentos pelo Brasil, até que em 2016, o livro já esgotado, nós decidimos escrever um novo livro sobre o esportismo, que nós chamamos de Jornadas Heróicas. E em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, como nós já conhecíamos as competências, nós fizemos estudos de caso. Pegamos um ícone do esporte ou um ícone da gestão para falar sobre cada uma das competências. Então, para falar de atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, que é do Enduro Equestre e é CEO da Rinodê. Para falar sobre visão, nós entrevistamos o José Salib Neto, que foi o fundador da HSM para tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, presidente da Avon, que é do hipismo. Para falar sobre trabalho, sobre execução, o José Carlos Brunoro, que foi técnico, vice-campeão olímpico de vôlei e também é técnico vice-campeão olímpico de vôlei, depois foi diretor da Parmalat, do Palmeiras, de outras empresas e clubes. E para falar sobre trabalho em equipe, convidamos o Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação aí no Rio de Janeiro. Finalmente, esse livro, Jornadas Heróicas, já estava praticamente pronto. Nós conseguimos realizar a entrevista com o Jorge Paulo Lemann, que é o proprietário da Bembev, da Kraft e outras empresas, e também foi jogador de tênis, que inclusive disputou a Suíça a Copa Davis. Esse livro nós apresentamos para o Gork, que é o presidente da Alta Books, uma editora inclusive do Rio de Janeiro. Nesse momento ele já está em gráfica também. Então esta é a história das jornadas heróicas. Pois muito bem, há 6 meses atrás, ela faz um nada a ver com o meu, né? Ela é consultora de imagem e estilo. Ela fez um trabalho no primeiro semestre, a Cíntia, com a Patrícia Dalpa, para assim, construir a marca dela nesse mercado da imagem e do estilo. E ela gostou muito do trabalho com a Patrícia. Através dela eu conheci a Patrícia, gostei muito do trabalho que a Patrícia faz e comecei a trabalhar com esse semestre também. E o que a Patrícia me falou, ela falou, Rodrigo, livro tem um papel, agrega valor, mas o mundo mudou, principalmente depois da pandemia, nesse momento de isolamento. Então as outras mídias são muito importantes. Por que você não constrói um conteúdo legal com ícones, hora do esporte, hora da gestão, que você tem conversa, coloca no Instagram, também põe no canal do YouTube para as pessoas pesquisarem, conversarem depois. Achei incrível a ideia e a gente tem, durante os meses de setembro e outubro, feito entrevistas com ícones da hora da gestão, hora do esporte. Então, do esporte, nós já conversamos com o Bernardinho, com o Zequinha Barbosa, com o Giovanni, com a Adriana Bear, enfim, com vários grandes atletas. Mas, sabe, primeiro você é um ídolo, né? Depois, a sua história é incrível. E depois você também vai ser o primeiro e único que nós faremos do esporte, que é a paixão nacional, que é o futebol, né? Então, pela pessoa que você é e pelo esporte que você representa nas jornadas heróicas,
Eu quero dizer que é uma honra e uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Gostaria de pedir, então, Savio, como esse conteúdo fica gravado, bom, e como eu, tem milhões de pessoas que acompanharam essa trajetória, mas tem gente que é mais nova, tem gente que é mais velha, então conta para nós quem é o Savio, qual foi a sua história, quais foram as suas conquistas, antes da gente falar sobre o trabalho em equipe até. Né? Um pouco da nossa vida, da nossa história, principalmente, vamos dizer, um pouco do pós-carreira, né? Que é uma coisa tão difícil da gente expor, da gente falar, principalmente no Brasil. Então, eu acho que a gente sempre tem que trocar experiências, passar, enfim, estão começando e aprender muito, né? Você estava falando aí dos depoimentos, já das entrevistas, de quem são as pessoas, né? Bernardinho, Giovanni, enfim, o Renan, que é o meu amigo pessoal também, o Renan, né? Um cara fantástico. E essa experiência de pessoas também realmente fantásticas que viveram e vivem Eu sou capixaba de Espírito Santo. Eu comecei muito cedo lá em Vila Velha. E incrível que pareça, né? Meu pai formou um time lá em Vila Velha, já futebol de campo, e o nome do time era Fluminensinho, né? Meu pai era um torcedor, meu pai era um tricolor, torcedor fanático do Fluminense, e ele conhecia muito de futebol também. Formou esse time, ele acabou formando alguns jogadores que saíram do estado também, para alguns clubes, se eu não me engano, na Bahia, no Rio de Janeiro. E eu acabei jogando no Fluminensinho durante 2 anos, e logo depois eu acabei indo para a Desportiva Ferroviária, que já é um clube mais, principalmente na época, mais profissional, que tinha uma base bem forte. Eu acabei me destacando da Desportiva, e depois de um torneio em Vitória, no qual realmente foi um torneio muito legal, um torneio bem importante da categoria, e participaram clubes como o Flamengo, como o Botafogo na época, como o Bahia, como o River Plate da Argentina, e eu, pela Desportiva Ferroviária, acabei sendo campeão e o melhor jogador do torneio. Então, alguns clubes ali totalmente diferentes do que tem hoje no cenário, né, na questão de... Então, ali foi um convite que me fizeram. Primeiro foi o Botafogo, depois veio o Bahia, o River Plate até se interessou, mas a questão internacional ficava mais complicado naquela época, né? E por último, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Então, aí depois, já no final de tudo, o último, vamos dizer, que foi realmente o Flamengo, e eu acabei indo para o Flamengo, e foram quase 11 anos de história no clube, né? Desde as categorias de base, profissional. Então, na verdade, o Flamengo, na época, seria a última opção, realmente. E acabou sendo essa última opção, um clube que eu fiquei quase 11 anos da minha vida. Então, eu cheguei já com 14 anos no Flamengo, cresci no Rio, cresci, apesar de todas as dificuldades que nós tínhamos naquela época, estrutural, vamos dizer assim, da base, né? Dificuldades físicas, não tinha centro de treinamento, um dia treinava em um lugar, outro dia treinava no outro, tinha que ir com ônibus circular no Rio de Janeiro, mas o Flamengo tinha algo muito importante, que era um material humano de trabalho muito bom, muito profissional, apesar das dificuldades. E eu aprendi com isso, eu vivi com isso, eu cresci com isso, e o crescimento dentro da base, dentro do Flamengo, foi muito importante para mim, para a minha sequência da carreira também. Então, é um pouco o resumo, né? Saindo de Vila Velha, quase não indo, mas chegando no final na Gávea, e uma história de quase 11 anos dentro do clube, depois me profissionalizei, enfim, joguei, depois eu fui para a Europa também, quer dizer, um resumo um pouco curto aí da minha trajetória dentro do clube. Muito legal, Savio. Agora, fala um pouco para nós, porque eu acredito que hoje até mais próximo, né? Que nem eu tenho uma briga com meus filhos, porque eu sou São Paulino e eu dou camisa do São Paulo uma vez por mês para eles, né? Mas eles usam a camisa do Barcelona, né? Eu digo assim,
Hoje o futebol está muito mais globalizado, né? Sim. Isso até tem a ver com o movimento, as mídias. Mas fala um pouco desta sua carreira na Europa também, e depois um ponto muito importante que você falou, que eu acho que é legal a gente explorar um pouco, que é a questão do pós-carreira. Porque você deu continuidade à sua trajetória, hoje você é um empresário. Então, como você seguiu a partir do momento que você concluiu a sua jornada como atleta? Olha, Rodrigo, eu fui para a Europa já, diferentemente do que a gente vê hoje no futebol mundial, né? Os atletas saindo com 17 para 18 anos, cada vez mais precoce. O futebol, eu acredito que não tem volta, vai ser realmente isso. Eu acabei saindo no final de 97 para o Real Madrid, já com 23 anos. E depois de atuar praticamente 260 jogos com a camisa para algo totalmente diferente em relação já com 23 anos. Claro que sair num verão muito rigoroso no Rio de Janeiro para um inverno muito rigoroso em Madrid, essa diferença no começo eu senti bastante, mas eu, apesar de jovem na época e com toda essa dificuldade de adaptação, eu já saio com uma certa experiência de ter jogado muitos jogos com a camisa do Flamengo, em muitas ocasiões com o Maracanã muito cheio, com a pressão da torcida. Então, isso também foi importante para mim. Mas foi algo realmente extraordinário, porque para mim, o meu maior sonho realmente era ser profissional do Flamengo, era chegar no primeiro time do Flamengo, jogar, e não só jogar, não só chegar, né, Rodrigo? Chegar e fazer o máximo, por exemplo, para ficar na história do clube. Então, eram objetivos que eu tinha traçado. Primeiro chegar, e depois, é claro, dentro do clube fazer o máximo para eu ganhar a história do clube. E, consequentemente, depois, no passar do tempo e de várias atuações, e muitas atuações para muitos destacadas, veio a possibilidade de jogar na Europa. Então, eu te confesso que na época eu nem pensava muito em jogar no futebol europeu. Eu queria cada vez mais dentro do Flamengo criar minha história, fazer com que a torcida, de uma certa forma, tivesse cada vez mais carinho por mim, uma admiração. E o Real Madrid veio com uma consequência e um objetivo muito grande. O Real veio, me contratou na época e ali eu tinha uma nova, vamos dizer, um novo desafio na minha carreira. Eu tinha conquistado também naquela época chegar no Real Madrid, mas eu também queria ser algo diferente dentro do clube, dentro da história do Real Madrid. Então, para isso, eu precisava trabalhar muito, praticamente recomeçar do zero. Tudo que eu tinha feito no Flamengo foi ótimo, foi maravilhoso, foi uma experiência muito bonita. Eu saí do clube para muitos e tendo um carinho, um reconhecimento muito grande por muitos torcedores do Flamengo, fazendo quase 100 gols com a camisa do Flamengo, mas eu sabia que eu tinha um novo desafio na Europa. E tudo que eu fiz no Flamengo estava lá atrás. Então eu meio que recomecei do zero e algumas coisas aconteceram. Eu cheguei no clube extremamente profissional, extremamente organizado, com um grupo de jogadores, com uma equipe muito forte, eram muitos talentos reunidos, mas ao mesmo tempo eu tinha um desafio muito grande, que era criar meu espaço dentro do Real Madrid. Então, eu tinha ali um novo desafio, e eu não queria só chegar na Europa, eu não queria chegar só no Real Madrid, eu queria fazer história dentro do clube também, e isso, graças a Deus, me ajudou bastante. Eu tive os companheiros ali daquela época, companheiros que me ajudaram bastante, por exemplo, como o Roberto Carlos, fora de campo principalmente, me dando dicas, me dando conselhos, o que significava o futebol europeu, a diferença que tinha na época, principalmente do futebol brasileiro, do futebol europeu, tecnicamente, taticamente, comprometimento, enfim, todas essas questões que me ajudaram bastante. Agora, tem uma coisa também que me ajudou muito na Europa,
porque eu sabia que fora de campo, o que eu fizesse fora de campo, automaticamente ia me ajudar muito dentro de campo, nas minhas atuações, na convivência com os companheiros, na convivência com o clube diariamente, que foi o extracampo, né? O que é o extracampo para mim? O que eu pensava? Primeiro, eu tinha um objetivo muito grande, e logo quando eu cheguei em Madrid, eu precisava aprender o idioma totalmente. Isso foi porque às vezes a gente pensa, né, e a gente confunde um pouco o espanhol com o portunhol e pensa que a gente realmente está levando bem e administrando bem essa questão do idioma fora do Brasil. Então, isso foi essencial para mim. Eu fiz 3, 4, enfim, 6 meses de um curso intensivo, porque eu sabia que se eu fosse um pouco mais fluente o espanhol para mim, ia me ajudar na convivência no dia a dia, fora e dentro de campo. E a outra coisa também que eu pensava muito é a parte cultural. Era conhecer o país, conhecer principalmente Madrid, claro, minha região e a cidade que eu estava, conhecer um pouco a cultura do clube, o Real Madrid, e automaticamente a cultura da Espanha. A cultura em geral, da culinária, do dia a dia, da religião, enfim, todos esses aspectos fundamentais que eu sabia que isso me ajudar. Então foi um pouco eu tentei assimilar dentro e fora de campo, dentro da Europa, porque às vezes é muito complicado. Você está longe da sua família, que você época diferente. Eu acho que foi um pouco de tudo dentro da Europa. Depois eu fui para jogar um ano na França, com o mesmo procedimento de estudar francês, de o máximo que eu pudesse da cultura francesa. Então foi um pouco mais global esse aspecto da Europa. E nessa questão toda foram quase 11 anos vivendo no futebol europeu. Não, fantástico, Sávio. Inclusive, você me chamou a atenção nesse seu relato, primeiro, a flexibilidade e a sua capacidade de se adaptar a novos desafios, como esta mudança de países. E também você já deu até uma palhinha, por assim dizer, do tema da nossa conversa de hoje, que é o trabalho em equipe. Por exemplo, quando o Roberto Carlos contribuiu para o seu entrosamento. Fazendo uma analogia com a minha experiência e com a própria mundo da administração, eu até 2012 sempre havia trabalhado em grandes empresas. Em 2012, eu recebi um convite para ser sócio da Sucos do Bem, aí do Rio de Janeiro, que era uma empresa que estava abrindo as portas para o mercado. Então, pode ser um produto de consumo, mas uma coisa é você trabalhar numa empresa grande e estruturada, e a outra coisa é você trabalhar numa empresa que está começando do zero, são outros recursos, outras equipes, né? E quem me ajudou muito na época foi um time de consultores de uma empresa que chama-se Integration, que me deu as orientações, as conversas necessárias para eu saber como eu deveria me preparar para poder enfrentar o desafio, de certa forma que o Roberto Carlos fez com você Sim. quando você mudou aí para a Espanha, né? Então acho que esse ponto da flexibilidade, de contar com uma equipe, né, que pode ser um amigo, tal, para te ajudar nas transições, são muito importantes. Depois dessa trajetória incrível em grandes da Europa, como é que foi a sua conclusão da carreira? Como é que foi o final dela e o próximo passo seu? Olha, Aldeu, é até importante porque o que você colocou agora, eu até dei o exemplo do Roberto Carlos, que isso foi fundamental para mim. Você está chegando num país totalmente diferente, com uma cultura diferente, com estilo de futebol que eu estava acostumado e, de certa forma, um pouco viciado ao estilo do futebol brasileiro. Eu tive que me readaptar um pouco às minhas táticas, principalmente no futebol europeu. Então, quando você tem uma equipe muito forte, que te recebe realmente de braços abertos e quer que você se entregue o mais rapidamente aquele estilo, aquele time, isso é fundamental. Foi tão importante isso para mim, porque 3 jogadores, basicamente, me passaram muita experiência, principalmente no começo, de adaptação, vamos dizer assim, né?
O Roberto Carlos, claro, dentro e fora de campo, porque dentro de campo também, no começo ele me ajudou bastante, me aconselhando e até em relação a posicionamento dentro de campo. E outros dois jogadores fundamentais também foram o argentino Fernando Redondo e o Clarence Seedorf. Então foram jogadores que me abraçaram realmente e eles viram, porque eles tinham passado por isso também, de uma chegada, né? Eles chegaram no mesmo, vamos dizer, em épocas diferentes, mas eles chegaram e precisavam se adaptar e eles viram em mim essa dificuldade também, principalmente no começo, e sabiam também que se eu me adaptar mais rápido, acho que isso foi fundamental, porque eu recebi e eu tive esse trabalho de equipe no Real Madrid muito rapidamente. Então, eu vi um grupo muito forte, um grupo muito unido, um grupo muito fechado em pró unicamente das conquistas dentro do clube. Então, e foi curioso também, para o meu primeiro ano, na primeira temporada, quando eu cheguei no Real Madrid, o Real estava 32 anos sem ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Quer dizer, ninguém acreditava nisso. Era muita coisa para o Real Madrid. Então, inacreditável, né? inacreditável. Você não imagina hoje o Real Madrid ficando mais de 30 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então, era uma pressão muito grande por todos os lados, principalmente pela torcida e da imprensa. Então, nós tínhamos um objetivo muito grande, que era unir o grupo cada vez mais, fechar o grupo cada vez mais, para conquistar essa Liga dos Campeões depois de 32 anos. E, graças a Deus, nós conseguimos, né? Quebramos essa barreira. Então, tem algumas passagens bem marcantes dentro e fora de campo do comprometimento desse grupo naquele ano, principalmente para quebrar essa barreira dos 32 anos. Então, é um pouco rapidamente do que aconteceu em Madrid, no Real. E a questão do pós-carreira, vamos dizer assim, da preparação, na verdade, eu sempre tive uma preocupação muito grande desde a época do Flamengo, porque eu sabia que a minha carreira seria muito curta, né? Passa muito rápido. Você é do esporte, esportista também, você sabe que a nossa carreira voa. Então, a gente tem que se preparar todo momento para essa hora chegar. Então, eu sou filho de comerciante, meu pai era um comerciante, então na família tem um pouco, vamos dizer, na veia, essa questão do comércio. Eu lembro lá em Vila Velha que o meu pai trabalhando dentro do comércio e muitas vezes eu estava com ele do lado, eu via ele comprando, ele fazendo negociações e eu ficava ali do lado dele, quietinho, observando, querendo aprender. E isso foi um pouco automático dentro de mim. Então, já na época do Flamengo, eu tinha já essa preocupação em relação à parte financeira, do que eu faria com dinheiro, com os investimentos, o que eu podia fazer, aconselhamento de fora, de grandes profissionais também, justamente por essa preocupação da carreira passar muito rápido. E, de uma certa forma, vamos dizer, eu consegui fazer algumas coisas importantes para que viesse esse final de carreira e eu não tivesse Não, esse é um ponto, e não fosse tão impactante até assim. legal. Ô, Savio, até se puder falar um pouco sobre o seu, explorar um pouco esse depoimento, o Dr. Castro Pio, que é coautor das Jornadas Heróicas, ele pesquisa muito a questão da transição de carreira sobre uma perspectiva médica, né? Então, e já é um problema aí, né? Porque a pessoa consome uma determinada quantidade de calorias, continua consumindo, mas para de fazer atividade física, então engorda. Aí abaixa a autoestima, aí ele tem uma remuneração, deixa de ter. Então a sua condição física pode, né, piorar. E, ao mesmo tempo, tem as questões psicológicas. Durante a elaboração do livro, como nós entrevistamos muitos ex-atletas que se tornaram empresários, a gente ouviu muita história triste, sabe? Dessa transição ter sido muito sofrida. Pelo que você está falando, a sua trajetória de vida e a sua experiência familiar, de certa forma, contribuiu para que você tivesse uma transição mais bem estruturada, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal de se explorar um pouquinho, até porque é um sábio que nem todo mundo conhece, né? O sábio longe de mídia. É exatamente isso. E em momentos como esse, a gente tem um pouco
vamos dizer, a gente tem uma certa oportunidade de passar algumas experiências para as pessoas, principalmente dos esportistas que estão começando, né? E experiências boas, experiências ruins também, né? A gente tem que aprender sempre com as coisas boas e as coisas ruins, para a gente errar cada vez menos. Errar, a gente vai errar sempre, né? Mas errar cada vez menos. Então, essa foi uma preocupação, e hoje, Rodrigo, o número de atletas que depois que encerram a carreira, depois de alguns anos que encerram a carreira, que realmente, vamos dizer, na parte financeira, perdem praticamente tudo, o número é muito grande ainda. E eu não estou falando nem a parte psicológica, a parte de saúde, como você colocou, que é uma parte extremamente importante, né? É, um, é uma mudança muito radical de um atleta que, da noite para o dia, ele é um ex-atleta. Então, é uma preocupação muito, muito importante, principalmente no cenário brasileiro, no cenário nacional. Então, essa foi sempre uma preocupação muito grande, claro, da parte financeira, mas também da parte emocional, da parte física, da parte médica. Então, eu tentei, de uma certa forma, assimilar tudo isso e fazer um planejamento de carreira, juntamente, claro, de pessoas que estavam sempre ao meu lado, excelentes profissionais na parte executiva, na parte da medicina. Então, eu falo sempre que eu sou muito curioso, eu gosto eu leio muito, eu gosto de aprender muitas coisas, e o dia a dia meu é assim, sempre foi. Mas eu, apesar de conhecer muitas coisas, Rodrigo, e ter aprendido muitas coisas, eu não sou especialista em todas essas coisas. Então, eu tenho que buscar profissionais especialistas também para estarem ao meu lado, para na minha carreira, do pós-carreira principalmente. Então, quando veio a decisão, na verdade, a decisão de parar de jogar, ela já vinha vamos dizer, 3, 4 anos antes de eu tomar realmente a decisão. E a decisão realmente foi uma decisão muito bem tomada, muito bem pensada. É claro que é uma decisão sempre muito difícil, né? Você vem de uma carreira muito longa, do dia a dia, no esporte, jogando, enfim, é algo realmente muito que mexe muito com a pessoa. Mas a decisão, quando eu tomei, realmente foi uma decisão muito bem pensada, muito bem preparada, muito bem planejada, e não só eu, particularmente, eu pessoalmente, com as pessoas que estavam ao meu entorno, para eu realmente tomar essa decisão. Muito legal. Mais um exemplo de trabalho em equipe, né? Onde você não só tomou a decisão sozinho, mas buscou de cercar de profissionais, outras pessoas, para te apoiar e fazer uma transição bem sucedida. Que afinal este é o tema da conversa. É bem Exato. legal saber que você naturalmente, ao longo do seu depoimento, que é incrível, né? Para quem não conhece tão bem ou quer conhecer mais a sua história, acaba naturalmente apontando momentos de trabalho em equipe que foi importante e foi relevante na sua trajetória. Pegando um pouco, eu queria que você me desse 2 exemplos práticos da sua vivência. Uma, onde o trabalho em equipe prestou uma contribuição decisiva para você atingir um determinado objetivo no esporte. E outra, onde o mesmo trabalho em equipe te permitiu fazer uma decisão importante fora do esporte. Olha, Rodrigo, foram alguns momentos muito importantes. Eu vou falar o primeiro momento onde eu vi realmente a importância de um trabalho de equipe. Eu não tinha muito, e longe de ter uma dimensão do que significava isso para mim. Eu saí de Vila Velha, uma cidade em comparação ao Rio de Janeiro, não, quer dizer, não tem nem comparação, muito pequena, chego no Rio de Janeiro com 14 anos. Como eu falei, aonde eu encontrei dentro do Flamengo na época uma estrutura física muito difícil, né? Não é o que a gente vê hoje, de centro de treinamento, campos, concentrações, enfim, era uma dificuldade muito grande no dia a dia. Só que eu encontrei pessoas dentro do clube
fantásticas, maravilhosas e que me ajudaram bastante. E essas pessoas realmente elas trabalhavam em equipe. E eu não estou dizendo só em cada categoria dos meus ex-companheiros, jogadores, quando na época de infantil, juvenil, juniores, não é isso. Também, mas as simples pessoas que não aparecem no dia a dia. E essas pessoas, realmente, elas me ajudavam e ajudavam os meus companheiros de uma forma maravilhosa. E muitas vezes essas pessoas ficavam 3, 4, 5 meses sem receber salário pela dificuldade, que muitas vezes era difícil dentro do clube. Então, por exemplo, eu morei longe da família, você acaba tendo seus companheiros dentro da concentração, mas ao mesmo tempo você é sozinho. Então, é uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, a assistente social, as pessoas que cuidavam da limpeza da concentração, as cozinheiras, nutricionistas, as arrumadeiras. Por exemplo, tinha uma pessoa dentro do clube, ficou mais de 50 anos dentro do clube, que era lavadeira, que ela cuidava das roupas dos jogadores. Essa pessoa foi extremamente importante para mim. E eu sabia que no final, quando nós ganhávamos um título, independente se era profissional ou um título da base, todas essas pessoas, elas ficavam felizes também, por mim e por meus companheiros. Mas para eu chegar, eu acredito, Rodrigo, que eu só cheguei realmente ao profissional do Flamengo, joguei 260 jogos com a camisa do primeiro time do Flamengo, eu tenho certeza absoluta que foram por essas pessoas também. Eu tenho certeza absoluta, porque elas me ajudaram. Elas, em momentos difíceis, elas estavam lá para me acolher, sabia da dificuldade que era ficar longe da família, do dia a dia, saudade, da dificuldade que era, por exemplo, pegar 2 horas de ônibus para treinar e mais 2 horas para voltar. Então, assim, eu dou muito valor a esse tipo de pessoas. Elas me ajudaram bastante dentro do clube, preparadores, treinadores, auxiliares técnicos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro também de uma pessoa extraordinário, maravilhoso, fosse um segundo pai do Flamengo, que é o nosso saudoso mestre Dida. Dida, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, simplesmente é ídolo do maior ídolo, que é o Zico, né? Então o Dida, ele era auxiliar técnico de praticamente todas as categorias de base que eu passei, ele foi auxiliar técnico. E muitas vezes e para pedir uma orientação dentro e fora de campo, o que ele achava do meu jogo, o que eu podia melhorar, o que eu podia consertar, taticamente, o que eu podia melhorar dentro de campo, e ele ficava, se deixasse, 5, 6 horas conversando comigo para me ensinar alguma coisa. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande passo e o primeiro grande aprendizado do que eu realmente vi e o que significava trabalho e equipe. Essas pessoas realmente foram fundamentais para mim. Isso é fantástico, Sávio. Pegando o seu depoimento, ele mostra muito que uma equipe, para ser bem sucedida, tem que ser bem multidisciplinar, né? Porque você tem as pessoas da retaguarda, os técnicos, os auxiliares e a própria equipe, né? A gente, às vezes, principalmente no Brasil, acho que tem o arquétipo do herói, né? Então é o jogador que marca o gol, ou é o vendedor que tira o pedido, mas é o que você falou, para marcar um gol tem que ter toda uma estrutura por Toda uma trás. estrutura. Da mesma forma, o vendedor só vende algo que existe, né? Então tem que ter toda a fábrica, a produção para que isso aconteça, né? E identificar a cadeia, né? Amplia a relevância de cada um, e aí você consegue acessar cada um da forma adequada, né? Para resumir realmente, Rodrigo, dentro de um clube de futebol, dentro de qualquer clube, em qualquer área esportiva, e dentro de uma grande ou pequena ou média empresa também, o que eu quero dizer é que todas as pessoas são fundamentais, são importantes. E a gente tem que valorizar isso cada vez mais. O mais, com cargo, vamos dizer, mais simples, tem uma importância muito grande também. E isso eu consegui muito cedo, ali já com 15, 16 anos, assimilar isso dentro do clube.
Pô, fantástico, Sávio. Não, e você teve essa oportunidade, óbvio que teve muito mérito seu também de identificar isso e saber trabalhar bem isso, né? Quando você foi para a Europa, teve algum momento onde, além da história, por exemplo, da sua transição, onde alguns jogadores do Brasil e de fora o ajudaram, mas teve algum momento onde o trabalho em equipe, dentro ou extracampo, contribuiu para que você também mantivesse e aumentasse o seu sucesso lá? Eu acho que minha primeira temporada, o que eu falei, a primeira temporada que eu cheguei no Real Madrid, ela foi fundamental para mim. Ela foi muito, mas muito importante. É claro que quando você chega em um clube tão grande como o Real Madrid e ganha uma Liga dos Campeões da Europa depois de 32 anos, te dá uma tranquilidade maior, até para a sequência do seu trabalho. Mas de quando eu cheguei a conquistar essa Liga dos Campeões depois de 32 anos, foi muito complicado, foi muito difícil. E eu tenho certeza também que nós só ganhamos essa competição e quebramos essa barreira dos 32 anos porque nós tínhamos um trabalho de equipe fundamental, muito, mas muito forte mesmo, comandado por duas pessoas na época, que eram os dois capitães, que eram o Manolo Sanchís e o Fernando Hierro, grande capitão da seleção espanhola. Dois caras foram fundamentais também no até de liderança. Então, ele sabia da importância e do que significava essa competição, ele fechou o grupo de uma tal forma, e o grupo que eu falo, Rodrigo, não são só os jogadores, não é só a comissão técnica, é tudo, todo o entorno dentro do clube do Real Madrid. Aí eu volto a dizer, fisiologistas, massagistas, roupeiros, do tio lá que a gente chamava, né, que cuidava do campo do Santiago Bernabéu. Quer dizer, todas essas pessoas foram fundamentais, e eu tenho certeza disso, para essa conquista. E no final de tudo, todo mundo ganhou, todo mundo ficou feliz, todo mundo comemorou, todo mundo deu volta olímpica. Então, eu acho que essa temporada dentro do Real Madrid ela foi fundamental para que esse lado de equipe dentro de mim realmente ela ficasse mais forte para a sequência no futebol europeu. Tem uma passagem interessante que na semifinal nós enfrentamos o Borussia Dortmund, nós tínhamos ganhado 2-0 e íamos decidir em Dortmund o segundo jogo. Foi um jogo extremamente complicado, mas terminou 0-0 e nós passamos para a grande final da Liga dos Campeões daquela temporada, que era justamente contra a Juventus do Zidane, que era um time fortíssimo e era o favorito. E eu me lembro bem, e ali eu aprendi realmente muito do comprometimento, de liderança também de alguns jogadores e de como esse trabalho de equipe estava muito forte dentro do clube e dentro desses jogadores. Que o diretor da UEFA, quando acabou o jogo, a gente passou a final, colocou uma caixa de champanhe dentro do vestiário para a gente comemorar. E o Fernando Hierro, ele abriu a porta, ele simplesmente abriu a porta do vestiário e colocou a caixa de champanhe para fora. E todo mundo ficou olhando, né? Por que isso? Quer dizer, alguns devem ter pensado, poxa, vamos comemorar. Vocês querem? Aí ele volta para o grupo, ele explicou o porquê ele tirou a caixa de champanhe do vestiário, dizendo que o objetivo não estava cumprido ainda, que nós estávamos muito fechados naquele momento, só que o grande objetivo era a Juventus, era a final em Amsterdã. E a gente não tinha conseguido nada ainda. Simplesmente o que ele quis dizer é o seguinte, se nós não ganharmos da Juventus na final, vão ser 33 anos sem a Liga dos Campeões. Então, foco total, amanhã já tem treinamento e vamos para cima da Juventus. Quer dizer, ali foi realmente importante, os jogadores sentiram e assimilaram isso de uma forma muito rápida e muito natural, e a gente foi realmente para o jogo contra a Juventus muito focado mesmo. Muito legal isso, viu, Sávio? Esse ponto, antes desse foco final, que é fantástico também, você investe muito, eu vejo, o trabalho na multidisciplinaridade do trabalho em equipe. E eu até vou te falar, o coautor do Wagner, o presidente do ICO, Ortopedia e Fisioterapia, lá tem 35 médicos, 70 fisioterapeutas, e há 3 anos eu faço parte do conselho de administração lá. E fica muito evidente isso para mim na ortopedia, porque não adianta você fazer uma cirurgia excelente
se você não faz uma reabilitação. Então, você tem que ter um bom fisioterapeuta. E mesmo depois que você termina as sessões de fisioterapia, se você não tem uma boa preparação física para fazer a transição, você pode perder. Então, o sucesso da reabilitação implica o médico, fisioterapeuta e o preparador físico. E se bobear, até o laboratório também, que vai ajudar a fazer os exames todos, né? Então a gente é um exercício de humildade também, né, sabe? Você reconhecer que você não faz nada sozinho, né? Eu Muito. imagino, eu não tenho trajetória, que é difícil também isso, né? Ainda mais no futebol, que é um esporte com tanta visibilidade. Ô, Rodrigo, se você, se a gente analisar bem, a gente precisa de um trabalho de equipe toda hora, em todo momento, no dia a dia. Então, as individualidades, elas aparecem, tem jogadores que destacam mais que os outros pela extrema qualidade técnica. Enfim, isso é um processo natural. Eu dizendo, basicamente, dentro da minha profissão, que era o futebol. Mas essa individualidade realmente dentro do futebol, por exemplo, ela precisa muito do respaldo, do grupo, do coletivo, enfim, e acaba sendo uma troca. Então, é muito interessante isso, mas eu realmente vivo isso no dia a dia, dentro de casa, com a minha família, dentro das minhas empresas. Então, essa troca de informação, essa confiança, essa troca de conhecimento, isso é fundamental. Então, eu acho que eu também fiz automaticamente dentro da Espanha, principalmente quando eu cheguei, o trabalho de equipe dentro da minha família ela foi fundamental, ela foi muito forte, ela foi muito intensa, porque eu sabia também que se nós estivéssemos trabalhando juntos, trabalhando de uma maneira inteligente, todos nós dentro da cidade, dentro desse contexto, íamos ficar bem. E foi isso realmente que aconteceu, porque eu podia individualizar um pouco no clube, chegar em casa e me isolar, ou enfim, com a saudade, com as dificuldades que é um outro país, que é uma outra cidade, com a cultura, com o frio, com a culinária. Mas não, eu acho que teve realmente uma união muito forte para que a gente adaptasse o mais rápido possível também. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu sabia que eu estava bem dentro do clube, com os meus companheiros, com toda essa equipe, com toda essa estrutura, mas eu também tinha que estar muito bem dentro de casa, com uma equipe também. Então, eu acho que isso foi fundamental. Pô, fantástico, Sávio. E falando um pouco assim, você já começou assim, exemplificou com a sua família, mas amplie um pouco assim, porque as pessoas, né, você sabe, né, que o esporte é algo muito restrito no Brasil, né? Ainda é para uma minoria que pratica, né? Diferente de outros países. Mas as competências do esportismo, atitude, visão, estratégia, execução e o trabalho em equipe que a gente está falando hoje, você pode praticar esporte, você pode não praticar esporte, mas se você aplicar, você vai ser bem sucedido. Dá um exemplo de um trabalho em equipe contribuiu para você atingir um determinado objetivo fora do campo. Olha, eu acho que eu trouxe para a minha vida fora do futebol, vida fora totalmente do esporte, eu tive vários exemplos que eu trago até hoje do que eu vivi dentro do Flamengo, dentro do Real Madrid, dentro do Zaragoza também, que para mim, eu acho que ainda foi um dos melhores momentos dentro do futebol europeu, até mais do que o Real Madrid, foi o trabalho no Zaragoza. Ali sim, Rodrigo, foi um trabalho de equipe realmente muito mais forte ainda, porque enfim, era um clube inferior, totalmente inferior do Real Madrid, e a gente tem que realmente trabalhar muito essa parte de equipe. Mas eu acho que vários momentos dentro do esporte, eu trago para o meu dia a dia, dentro da minha empresa. Eu acho que não tem um momento específico, mas eu acho que essa união. É, 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 Só um minutinho, Rodrigo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá vendo que caiu aqui? Eu acho que essa união, tudo que eu aprendi
dentro da base do Flamengo, dentro do profissional do Flamengo, dentro do clube na Europa, do dia a dia, de ouvir, de ter realmente uma humildade suficiente em saber que aquilo que você está fazendo não está certo, reconhecer, voltar atrás, consertar, aprender. Eu acho que é mais ou menos isso do que eu trago para o meu dia a dia, dentro da minha empresa, com os meus funcionários, com os meus colaboradores, vamos falar assim. Então, eu acho que essa questão, principalmente de ouvir mais as pessoas, o que elas têm a dizer para mim, o que elas têm que passar para mim, porque muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, dessas pessoas que não conseguiam falar, por exemplo, por algum constrangimento, alguma dificuldade ou algum medo, elas trouxeram para mim ideias fantásticas, fantásticas. E eu tento passar isso diariamente para essas pessoas. Olha, eu estou aqui para ouvir, eu estou aqui para conhecer, eu estou aqui para aprender. E trago ideias também, que essas ideias que vocês trouxerem podem ser muito, mas muito importantes. Eu acho que é basicamente um pouco desse contexto. Não, fantástico, Sávio. Sávio, eu como pós 50 anos, né, a gente encerra um pouco antes para não perder um conteúdo maravilhoso desse, né? Então peço desculpas, mas a ideia, como eu te falei, até o final do ano vai ser publicado pela Alta Books. Nós vamos lançar, eu, Dr. Wagner Castropil, o Jornadas Heróicas, o que as competências que você aprende na prática do esporte que você pode aplicar na gestão. Além disto, por sugestão da Patrícia, que eu conheci através da Cíntia, minha esposa, a gente está agregando estas conversas com ícones alternados, hora do esporte, hora da gestão, no canal do YouTube. Assim fica o material do livro, fica o material das conversas, bem rico para quem quiser pesquisar um pouco mais. Da minha parte, eu agradeço imensamente, Sávio, assim, cresci, passei boa parte da minha vida torcendo, admirando o seu trabalho, ter a oportunidade de conversar com você é uma honra absurda, além do aprendizado, da sua história. Quero te dizer que, pessoalmente, eu já sempre achei isso nos gramados, por assim dizer, né? Mas a sua humildade, o seu pé no chão são fora da curva. A pessoa que você é, eu acho que diz muito do atleta que você foi também, e agradeço a sua disponibilidade em ter essa conversa. Eu queria pedir para você deixar um recado final, deixar um endereço, um e-mail para contato, se você quiser, e eu encerro em seguida para ter certeza que o conteúdo fica salvo no IGTV, tá bem? Olha, Rodrigo, primeiro eu que agradeço essa participação, porque a gente, em muitos momentos, tem tão pouca oportunidade de contar um pouco a nossa vida fora dos gramados também, vamos dizer assim, né? Nossas experiências boas, experiências ruins, e é sempre importante. Quero mandar um beijo para a Patrícia Dalpra também, que eu aprendi muito durante anos, me ensinou muitas coisas. Eu vou falar uma coisa também, não sei se eu acho que você não sabe, eu fiz durante 4 anos Taekwondo. Sério? Exatamente. Olha, logo depois que eu parei de jogar, eu aprendi o Taekwondo e foi um esporte muito legal, que eu tenho um carinho muito grande. E é engraçado, né? Que era só eu e o meu mestre. Mas foi uma interação muito legal. Foi um trabalho de equipe em 2 também. Eu sabia o que significava o comprometimento e a disciplina dentro de uma arte marcial. Eu acabei aprendendo muito em relação a isso. Quem me dera se eu pudesse ter feito antes, até quando eu jogava, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito, muito rica, muito bacana para mim também. E o mais agradecer, foi muito legal. Quero mandar um grande abraço a todos que participaram. A gente vai falando e não dá tempo de responder todo mundo, né? Infelizmente, um grande beijo para todo mundo. Eu estou à disposição no que você precisar e parabéns pelo profissional que você é. Um grande abraço, Sávio. Muito obrigado, viu?